Então vamos para Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 19. Deus tem uma palavra aos nossos corações. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete. E cozeu bolos sem levedura, e comeram. Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu a eles a porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vulas trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí! Disseram mais: Como estrangeiros, este indivíduo veio aqui habitar. E queriam ser juiz em tudo? Agora que faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aquele homem, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disse aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Texto bíblico que nos revela a sombra do fim, que nos revela o momento em que estamos para vivenciar. As semelhanças de Gênesis 19 e os nossos dias atuais. Estamos bem perto. E nessa hora, há de lembrar que há uma frase, uma palavra que deve estar sempre bem fresquinha em nossa mente, que é Maranata.
ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando lemos o texto no capítulo 19 de Gênesis, nós percebemos que lá atrás, há mais ou menos 5.000 anos, 4.500 anos por aí, Ló estava ali na cidade de Sodoma e vivia com suas filhas e sua esposa. E tudo parecia muito bem, mas apenas parecia. Na verdade, aquela cidade estava tomada de pessoas que deturpavam a sua natureza e passavam a viver contrário àquilo que era natural. Ao ponto de tocar o coração de Deus de uma forma negativa para que ele tomasse a iniciativa de destruir toda aquela cidade e todos os moradores que estavam ali. Quando um homem é avisado sobre esta destruição que iria acontecer em Sodoma, ele começa a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor não destrói? Ele disse: não destrua se tiver 50. Mas se tiver 40, mas se tiver 30, mas se tiver 10. E o Senhor diz: eu não destruo. Mas ele vai diminuindo cada vez mais. E por mais que seja pouco o número que Abraão havia questionado a Deus sobre a quantidade de justos na cidade, ainda assim não era solução para que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade. É impressionante a batalha entre Abraão e o Senhor. Abraão querendo a todo custo que a cidade não fosse destruída, porque achava ele que havia alguns justos naquela cidade. Mas a cidade estava a um nível de corrupção que aborreceu o Senhor sobremaneira. E o que é interessante de observar isto é que de fato essa não era a vontade de Deus. Destruir essa cidade não era a vontade de Deus. Deus assim o fez por conta de sua justiça. E muitas pessoas, hoje, principalmente nos dias atuais, esqueceram-se que muitas vezes Deus age de forma áspera aos nossos olhos, por conta que as nossas condições já não faz mais sentido. A condição que Sodoma e Gomorra estavam eram tão deploráveis que não havia possibilidade de a justiça de Deus não vir sobre aquele povo, sobre aquela nação. O nível de corrupção sobre os corações dos moradores daquela cidade era tamanho. E nós observamos aqui no texto que os anjos que vêm buscar Ló e sua família, eles são observados por aquelas pessoas, por aqueles cidadãos,
que estão ali naquela cidade. E eles são estimulados a quererem fazer mal àqueles homens só porque eles chegaram naquela cidade. Imagine o nível de corrupção no coração das pessoas que, ao ver alguém novo chegar em sua cidade, querem a todo custo corrompê-las também, para que elas sejam como eles. Porque o grande problema do mal é esse, é que ele não quer ser sozinho. Fulano não quer pecar sozinho, quer que você peque com ele. Beltrano não quer ser ruim sozinho, quer que você seja com ele. Assim acontece com quem bebe, com quem se prostitui, com quem se embriaga, com quem pratica o mal, a iniquidade, aquilo que afasta o homem de Deus. Quem faz suas coisas erradas nunca quer fazer sozinho isso. Sempre quer companhia. E sempre quer que esta companhia se nivele a ele. E nesse exato momento nós percebemos que Sodoma e Gomorra tem muito a ver com os nossos dias atuais. O nível de corrupção que nós estamos vendo nos nossos dias é absurdo. As pessoas estão deturpando a verdade e querendo transformá-la em uma ficção, em um conto de fadas. As pessoas já não querem mais saber de bons costumes, de boas práticas. As pessoas já não se preocupam mais no que Deus pensa acerca delas. Elas não param para pensar. Elas não param para avaliar. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, tá bom, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Só ler a Bíblia. É simples. É só ler a Bíblia. E não é ler superficial, não, é ir mais a fundo. Porque uma das coisas que Sodoma e Gomorra tiveram e que nós temos hoje presente, uma dessas coisas chama-se lascívia. E muitas vezes as pessoas não param para entender o contexto pleno da palavra lascívia. Quando mulheres que se dizem cristãs fazem dancinhas nas redes sociais para terem os seus likes, as suas visualizações ou para ganhar dinheiro, elas esquecem que estão se colocando como objeto de desejo, e isso diz respeito à lascívia, que está mencionado em Gálatas capítulo 5 como obras da carne. A lascívia é uma das obras da carne que mais tem avançado nos dias atuais e é algo que estava extremamente aflorado aqui em Sodoma e Gomorra. Uma outra coisa também interessante é a concupiscência, que quer dizer amor desenfreado. Não existe utilizar amor como uma ferramenta de defesa contra aquilo que é pecado. O que é pecado, doa a quem doer. Incomode a quem incomodar, mas pecado é pecado. Quando nós olhamos a situação que estava em Sodoma e Gomorra, nós podemos correlacionar as palavras ditas pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 da carta aos Romanos, quando ele diz que
Deus vos entregou as suas próprias concupiscências, porque eles estavam distorcendo a natureza pela qual foram criados. E estavam praticando coisas contrárias à natureza. E o apóstolo Paulo é bem claro quando ele fala homem com homem e mulher com mulher. Concupiscência correlacionada à prática de promiscuidade ou, deixando mais claro, de homossexualismo. Homem com homem e mulher com mulher. O texto bíblico é claro e não há como nós fugirmos da condição de que isto é pecado. Por mais que alguns queiram defender, quem sabe se na época de Sodoma e Gomorra houvesse igreja, certamente teria uma igreja para defender as práticas que os sodomitas estavam praticando. Mas a prática era tão terrível, ao ponto daqueles homens não quererem receber as filhas de Ló, que eram virgens ainda, porque queriam a todo custo corromper aqueles homens para que eles se tornassem como eles. Que os homens, na verdade, eram os anjos. Só que eles não sabiam. Então, quando a gente percebe o nível de corrupção que havia em Sodoma e Gomorra, quando nós observamos as práticas que aquele povo tinha a partir dos relatos, nós percebemos que nós estamos caminhando para isso. Agora, nesta semana, aconteceu paradas gay aí pelo mundo afora. E eles cantavam dizendo: não escondam os seus filhos, nós queremos os seus filhos. Nós estamos em uma condição muito, muito parecida com Sodoma. Nós estamos de uma forma extremamente acelerada para vivenciar um Sodoma. E o que é interessante neste ponto é entender a liberdade que o cristianismo prega, ministra sobre esse tipo de condição. Nós não obrigamos ninguém a ser ou não ser. A Bíblia Sagrada não obriga ninguém a ser ou não ser. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem condições de colocar-nos nos eixos e sermos conforme Ele quer. Mas a liberdade que Ele nos deu nos permite escolher sermos o que quisermos. Então é muito simples de entender o que estamos vivendo e o que a Bíblia Sagrada fala acerca disso e qual o nosso posicionamento com relação a este momento semelhante a Sodoma e Gomorra. Homossexualismo é pecado e ponto final. Agora, se você é e quer ser, é problema seu. Só não posso te dizer que Deus te abençoe, porque isso é usar o santo nome de Deus em vão. Que nada mais é colocar Deus em algo que não condiz com o seu caráter. Mas eu posso dizer que Deus tenha misericórdia de você. Talvez seja duro para uma sociedade Nutella
Mas a realidade dos fatos é que ser ou não ser homossexual é uma escolha humana e ele tem a plena liberdade de ser. E nós respeitamos como povo cristão, como um povo temente a Deus, como um povo que professa o cristianismo, nós aceitamos que você seja o que você quiser ser. Mas não nos prive de dizer a você que é pecado, porque senão você está nos privando de te amar. Você está nos privando de te amar. Dizer o que o outro quer ouvir não é amizade. É mau caratismo. Principalmente se o outro lado estiver precisando ouvir. Até acerca de amigos, nós temos exemplos. Que se temos amigos que só dizem aquilo que queremos ouvir, este amigo termina nos levando para o abismo. Mas se temos amigos que nos veem fazer coisas erradas e nos repreendem, esses amigos nos querem o bem. Então, quando nós olhamos pela perspectiva geral, nós percebemos que hoje nós estamos pior do que Sodoma, porque hoje nós nem podemos dizer às pessoas o que é e o que não é pecado. Elas não só querem consumir as pessoas que chegam na nossa cidade, como querem, pior, nos calar. Elas querem nos calar. E a liberdade que o Senhor nos dá, ela é muito interessante de ser observada, porque a liberdade que o Senhor nos dá nos permite sermos o que quisermos, pró-Deus ou anti-Deus. E Deus permite que isso aconteça porque foram princípios fundamentados na sua criação. Porque para muitos extremistas religiosos, Deus tinha que fulminar essas pessoas. Mas estes precisam entender que Deus deu a liberdade, é o livre-arbítrio. Mas claro que dentro do livre-arbítrio, a justiça de Deus não está fora do contexto. Vai haver um momento em que nós seremos julgados. E quando formos julgados, seremos julgados conforme as nossas obras. Conforme as nossas obras. Como estão as tuas obras? Como está a tua correlação com o cristianismo autêntico, verdadeiro e real? Que muitas pessoas dizem assim, é difícil de ser cristão. É mais simples do que o que você pensa. Mas quando nós observamos aqui, no capítulo 19 de Gênesis, nós percebemos a misericórdia de Deus, que manda os seus anjos irem buscar Ló e sua família, para não serem destruídos pelo fogo que iria descer do céu sobre aquela nação, sobre aquele povo. E nós estamos justamente esperando um momento semelhante a esse nos dias atuais. A tão famosa, pregada volta de Jesus se correlaciona a isto que aconteceu em Sodoma e Gomorra.
esta espera de que o Senhor venha nos tirar, nos arrancar do meio deste mundo que está cada vez mais corrompido, uma população que se deixa levar pelo pecado de uma maneira absurda, a promiscuidade, a prostituição, a corrupção humana está de forma acelerada. E o que nós esperamos de Deus para as nossas vidas é justamente que o Senhor venha nos buscar, conforme Ele prometeu. Conforme os anjos disseram em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, homens galileus, para que olhais para esse Jesus que sobe, que é o mesmo que virá buscar. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Coríntios, capítulo 15, que no abrir e fechar de olhos, na última trombeta de Deus, nós que estamos vivos seremos arrebatados, mas os que estão mortos subirão primeiro. Então nós estamos esperando a mesma condição de Ló ali em Sodoma e Gomorra, que foram retirados pelos anjos antes que fosse destruída toda a cidade. Nós estamos esperando o Senhor Jesus que vem nos buscar. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Se o seu coração está desejoso por Maranata, escreva amém aí. Escreva amém aí. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, nos arrancar do meio da grande corrupção que avança cada dia mais deste mundo. Maranata. Maranata. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que está aí no YouTube, escreva aí Maranata, se você deseja que o Senhor venha nos buscar. Maranata. Não esquece. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.